Ela tinha uma agenda hoje. Eu falei com ela, ela falou: vou servir a minha igreja, vou servir a minha casa. Então, a obediência, irmãos. E eu fico feliz pela obediência da serva do Senhor. E eu quero dar um bem-vindo bem caloroso à missionária Elisângela, que irá ministrar uma palavra aos nossos corações. Vamos dar um bem-vindo bem caloroso. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Com a palavra, mulher de Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, né? Estar na nossa casa para ministrar a palavra de Deus. E o nosso Deus é fiel, é poderoso. Glória a Deus. Vocês vão aí no fundo, eu boto ali. Só para eu. Você vai? Vai? Pronto, então bora. Ô, glória, eu tenho uns minutinhos, aí nós vai voando já, tá bom? Ô, glória, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, aleluia, apenas o versículo, glória a Deus, Deus seja exaltado, versículo 2 e versículo 10, somente. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 2 e o versículo 10. Todos encontraram? Me dá um amém. Amém. Está escrito: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Sente glorificando o nome de Jesus. Nós lemos o Evangelho de Lucas. Nós sabemos que Lucas não andou com Jesus. É um dos evangelhos que é escrito, mas não por ter vivenciado com Jesus, por ter andado com Jesus, ou por ter sido separado por Jesus como discípulo. Só que Lucas vai conhecer Jesus através do apóstolo Paulo. Lucas vai ser, por ser médico, ele vai ser chamado em uma época para cuidar da saúde debilitada de Paulo. E quando ele vai cuidar da saúde de Paulo, Lucas é impactado, aleluia, com a forma que Paulo falava de Jesus. Lucas vai ser alcançado pelo testemunho que Paulo contava de Jesus. E eu preciso falar para você algo extraordinário. Às vezes você diz: missionária, eu não sei pregar muito, eu também não sei falar muito eloquente, mas eu posso falar para você, o seu testemunho é missionário também. Vai alcançar alguém que está nas trevas só por olhar para você e ouvir você falar de Jesus. Porque às vezes a gente pensa que precisa de algo grande para começar a ser missionário. Às vezes a gente pensa que precisa de um microfone na mão, aleluia, ou de um altar para começar a ser missionário. Mas avisa alguém: Deus te colocou em lugares estratégicos para que você seja um missionário, aleluia, da obra dele. O pastor está em um lugar estratégico, um Uber, e Deus usa ele não só na igreja como pastor, mas no lugar estratégico que Deus colocou ele, aleluia. Você tem um lugar estratégico que Deus te colocou para ser um missionário da obra dele. Não. Você não só vem para sentar na cadeira, ouvir o culto, sair. Não. Você tem um lugar estratégico no seu trabalho, aleluia, na sua escola, é um lugar estratégico que Deus te colocou para ser um missionário da obra dele. Eu não preciso do título, porque eu sei que todos aqueles que vai e pregam o evangelho são missionários de Jesus. Eu não vou não, que eu não tenho título de missionário. E quem disse que lá no céu vai ter? É só uma organização aqui na terra? É só para a igreja? Porque no céu não vai ter placa separando o missionário e o pastor, não. Todos vão ser um só. Então comece a ser missionário onde Deus te plantou. Comece a falar de Jesus onde Deus te plantou.
Paulo está com a saúde debilitada, mas não está calado ao ponto de alcançar Lucas. E Lucas ser impactado de uma forma tão grande que ele escreve um evangelho todo. Não andou com Jesus, mas conheceu Jesus de ouvir falar. Não é assim? O seu testemunho alcança alguém. Alguém olha para você e diz: quem era aquela pessoa? Como que está assim? Como que está servindo a Jesus dessa forma? Por isso que a gente fala, tenha testemunho na igreja e fora. Porque você está rodeado de pessoas olhando para você. E olha que coisa linda quando alguém olha para você e diz: eu quero conhecer esse Jesus que mudou a tua vida. Lucas, ele se constrange a tal ponto, ele é alcançado só por presenciar a vida de Paulo. E foi porque, missionária, como foi? É que Paulo andava bem? Não, muitas vezes preso, muitas vezes andando em navios, com o navio quase se quebrando. Imagina Lucas olhando e diz: de onde vem a fé desse homem? Ele olhar para Paulo, quem sabe ele ouviu a história. Lucas, eu estava numa prisão, me prenderam, eu e um amigo que andava comigo. Lucas, mas eu adorei com ele. Eu estava com o pé, mão, algemado. Lucas, mas teve uma hora que eu olhei para ele e disse: tu canta, eu oro, tu canta. E o que aconteceu, Paulo? Lucas, começou a acontecer um terremoto dentro da cadeia. Paulo, que negócio é esse? Não existe, Paulo. Eu sou médico e no meu entendimento não tem como alicerce do chão se mover. Como é que isso se move? Ele diz: Lucas, eu só sei dizer uma coisa: todas as cadeias foram abertas e nós somos só do Lucas. Alguém mandou um anjo lá na cela e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Lucas, eu ouvi falar que tinha um menino indo no esquife. Diz que Jesus parou o cortejo, Lucas. Quando ele parou o cortejo, Lucas, ele só tocou no esquife e disse: menino, levanta. Lucas, como médico, vai olhar para Paulo e vai dizer: Lucas, não tem condições. Paulo não tem condições. Imagina Paulo dizendo: Lucas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Lucas, começando a escrever, o evangelho de Lucas é o mais detalhado da Bíblia. Olha isso. Ele foi tocado de uma forma tão tremenda pelo testemunho de Paulo, que o evangelho de Lucas é o mais detalhado da Bíblia Sagrada. Ele dá detalhes que os outros evangelhos não dão. Imagina. E Lucas sendo alcançado e dizendo: eu quero conhecer esse Jesus. Não, eu quero saber mais dele. Me conta mais. Me fala mais sobre ele, que eu quero saber como é que... na lógica humana, eu não consigo entender, Paulo, o que você está me contando. Lucas é alcançado a tal ponto que ele vai escrever o evangelho. Vai começar a escrever sobre Jesus. Só de ouvir falar. Você está entendendo o poder que você tem? Você está entendendo o poder que Deus lhe deu? Não, fala para alguém. Você fala? Se você fala, dá para ser um missionário. Você sabe dizer um Jesus te ama? Porque tem vezes que só isso é precisa para uma missão. Às vezes só passar na rua, às vezes você vê alguém cabisbaixo, só você dizer: ei, Jesus te ama. Você está sendo um missionário. Deus coloca a gente em lugares estratégicos. E Lucas vai detalhar o evangelho 5, o capítulo 5. Ele vai dizer... Deixa eu escrever aqui que eu ouvi. O quê? Estando 2 barcos junto ao lago de Genezaré. Lembra que eu falei que Deus colocou você em lugar estratégico? Tem barcos que estão parados em lugares estratégicos.
E Deus está dizendo: eu só quero usar o barco. Tem barcos que estão parados em lugares estratégicos. E Jesus está olhando e está dizendo: eu só quero que você disponibilize o barco para eu poder alcançar vidas, para eu poder alcançar pessoas. Porque tem pessoas que estão com barco em lugar estratégico, mas não está deixando Jesus usar, porque acha que só pode ser usado se for no altar com microfone. O seu barco está em algum lugar estratégico. E Jesus só precisa usar ele. Porque quando Jesus avista os 2 barcos, está junto ao lago de Genezaré. Estratégico. Por quê? Porque Jesus vem com a multidão, e a multidão sedenta de ouvir a palavra. Então Jesus vai avistar os barcos estavam em lugar estratégico. Jesus disse: eu já sei o que eu vou fazer. O quê? Vou usar aquele barco. Para quê? Pregar a palavra. Jesus chega para Pedro, tem 2. Mas olha para alguém que Jesus tem uma visão panorâmica. Jesus tem uma visão de 360 graus. Ele sabe que vai usar o teu barco, e através do teu barco ele vai alcançar outros. É por isso que Jesus pede o barco de Pedro. Às vezes você diz: por que na minha família não escolheu ninguém, escolheu a mim? É porque é o seu barco que ele vai usar para alcançar os outros. Ele tem uma visão panorâmica. Ele sabia que Pedro era o líder. Ele sabia que através de Pedro ele podia trazer os outros pescadores. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, o que é que Jesus vai pedir? O barco. Para quê? Para usar. Para quê? Para pregar a palavra. Simples assim. E às vezes a gente deixa o nosso barco ancorado. Joga a âncora só por causa do momento difícil. Só porque a dificuldade bateu, a luta bateu, a gente decide estacionar o barco e diz: Jesus, não prego mais não, não falo mais não, não canto mais não, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. E Jesus dizendo: eu quero usar o teu barco, eu quero usar o teu barco. Tem alguém com barco aqui para Jesus usar? Glória a Deus, aleluia. Ele diz: Pedro, deixa eu usar o teu barco para pegar a palavra, porque eu tenho uma multidão aqui, ó. Tem uma multidão que está aí nas ruas, precisando do teu barco. Às vezes tem alguém no lugar estratégico que Deus colocou e não usa o barco. Não deixa Jesus usar o barco. Chega lá no lugar estratégico, estaciona o barco e deixa lá, e fica só lavando rede. Ah, não, é porque o dia bateu aqui, é porque o desespero bateu aqui, missionária. Pedro está lavando as redes. Isso vai incomodar Jesus? Pedro está lavando as redes e Jesus sabe, Jesus entende que se ele está lavando a rede é porque ele desistiu da pesca. Mas isso não vai incomodar Jesus ao ponto de Jesus dizer: Pedro, você está pronto para usar teu barco? Independente da luta que você está, se você desistiu de pescar, o que aconteceu, mas eu quero usar teu barco, Pedro. Será que você está disponível? Porque Jesus só precisa de uma geração disponível. Disponível para ele usar. Missionário, onde é que ele vai usar? Seu barco está em algum lugar estratégico. Missionária, eu não sei muito não, mas eu sou boa na cantina. Então teu barco está num lugar estratégico. Deus vai te usar na cantina. Missionária, eu não sei muito não, eu sei ficar na porta, pronto. O seu barco está no lugar estratégico. Começa a usar o barco para alcançar quem está entrando, porque quem está na porta recebe quem vem. Missionária, eu só sei limpar a igreja. Se preocupe não, que enquanto você estiver limpando a igreja, Deus diz: vai lá que tem um barco lá, no lugar estratégico. Passa lá na porta da igreja. Aí tá
a irmãzinha limpando a igreja e dizer: epa, vou usar meu barco. Eu sei que Deus vai usar o teu barco. Você só precisa estar disponível para entregar ele. Pedro está desistindo, mas Jesus está olhando e está dizendo: Pedro, eu começo o teu chamado hoje. Porque aqui é o chamado de Pedro. Aqui é onde começa o chamado de Pedro. É onde Deus vai comer. Jesus vai separar Pedro para a grande obra que Deus tem na vida dele. Aleluia. E não foi no dia de quê, missionário? No dia de fracasso. No dia que ele tentou a noite toda e não pescou. No dia que ele estava frustrado. Ei, diz para alguém: se você está na luta, pode ser que o seu chamado está começando hoje. Se está na luta, pode ser que Jesus está dizendo: rapaz, me empresta o teu barco hoje, que o teu chamado começa hoje. E Jesus está chamando pessoas para desancorar o barco. Ancoraram o barco. E Jesus está dizendo: eu preciso que você tire a âncora do barco, porque eu quero usar ele. Tem pessoas que vão ser alcançadas pelo meu barco, mas tem pessoas que vão ser alcançadas pelo seu barco. O meu barco alcança alguém que às vezes o seu não alcança, e o seu alcança alguém que às vezes o meu não alcança. Porque o lugar estratégico que a irmã Rose está, eu não estou. Então Deus vai usar o barco dela lá, porque às vezes as pessoas que passam lá eu não posso alcançar. Então Deus vai usar o barco dela. Tem que desancorar o barco, porque Jesus está precisando de missionários nessa última geração. De pessoas de... Aí alguém diz-me assim: não, mas é que está tudo errado. Não, mas é que é tudo errado. Sim, você está fazendo o quê para dar certo? Você está deixando Jesus fazer o quê através de você para dar certo? Porque é fácil a gente dizer que está tudo errado, todo mundo errado, e não sei o que. Sim! E você que faz o certo, está fazendo o quê? Está deixando o barco lá, estacionado, ancorado. E enquanto você está com o barco ancorado, quem está fazendo o que é errado está ganhando espaço. E a gente não está deixando Jesus usar o barco. Jesus chega para Pedro: Pedro, me empresta o teu barco. Avisa para alguém, avisa para alguém, avisa para alguém. Eu sei que aqui não tem muito, mas a gente vai nisso aí. Bora, avisa para alguém que está do seu lado, que às vezes quem está do seu lado é quem está com o barco ancorado. Avisa para essa pessoa que Deus vai usar o barco dela. Diga para ela: Deus vai usar o seu barco. Deus vai usar o seu barco. O seu barco é um campo missionário. Jesus diz: ei Pedro, me presta aí o teu barco, que eu quero pregar para o povo. E aqui começa o chamado de Pedro. Imagina como Pedro está, pastor. Ele passou a noite toda jogando rede. É ou não é? Joga de um lado, joga do outro, joga de um lado, joga do outro. Passou a noite toda pescando, tentando pescar, e nada veio na rede. Imagina os braços de Pedro como está. Cansado. Porque a noite toda, imagina como ele está. Ele testou todas as possibilidades de pesca. Ele poderia muito bem olhar para Jesus e dizer: Jesus, o meu barco não, eu estou cansado. A gente tem essa desculpa? Hoje não, Jesus, eu estou cansado. Às vezes Jesus quer usar a gente diz: não, Jesus, hoje não, é que eu estacionei meu barco hoje, vou só lavar as redes e vou para casa, é que meu braço está cansado. Eu tentei, trabalhei o dia todo. E às vezes Jesus quer alcançar alguém que está do seu lado hoje, que está na igreja hoje,
E Jesus quer usar o teu barco. Mas às vezes a gente diz, não, hoje o meu barco não vai trabalhar não. Hoje o meu barco vai ficar estacionado aqui, eu já trabalhei a noite toda. Deixa a irmã trabalhar. Não, Jesus vai usar o teu barco. Não é o da irmã, do irmão, do vizinho, não, é o teu. Jesus, Pedro, me empresta o barco, deixa eu entrar no barco para pregar a palavra. Pedro disponibiliza. Mesmo estando cansado, ele disponibiliza. Jesus vai entrar no barco de Pedro e vai dizer, Pedro, afasta um pouquinho da terra. Porque a gente precisa entender que o nosso barco nem pode estar ancorado, nem muito menos perto da terra. Campo missionário tem que estar longe das coisas do mundo. Eu posso alcançar o mundo, mas não o mundo me alcançar. O meu barco é para alcançar quem está no mundo, mas não o mundo tomar conta do meu barco. Cuidado. Jesus te colocou num ponto estratégico. Cuidado. Porque se você não usar de forma exata, se você não usar para finalidade exata, cuidado por seu barco não estar à deriva, perdendo o campo missionário. E ainda pior ainda, tu dentro dele dormindo. Ele avista os dois barcos. Pedro disponibiliza o barco. Jesus entra no barco, começa a pregar a palavra. Usou de púlpito. Deus quer te usar. Deus quer usar você para alcançar alguém. Jovens, tem um coleguinha na escola que vai ser alcançado. Talvez ele senta do seu lado na turma. E ele precisa usar o teu barco, Jesus, para alcançar alguém. Deus colocou os irmãos, Mirtes, o esposo no lugar estratégico. Quem vai lá eu não conheço, mas o barco de vocês conhece. E Deus vai usar vocês num ponto estratégico. Eles estão junto do lago, justamente onde Jesus precisa do barco. Jesus entra, pede o barco. Tem dois, mas Jesus pede o de Pedro. Lembra a visão panorâmica? Porque ele sabe que através do de Pedro vem os outros. Eu vou lhe provar dentro da palavra nos minutos que me resta. Ele está pregando, está falando, a multidão está ouvindo, a multidão está vindo. Aí agora Jesus para de pregar, aí desce do barco e diz, Pedro, agora tu entra. Tu entra que a gente vai para alto mar agora. Para tu entender, Pedro, a grandeza do que eu tenho depois de eu ter usado o teu barco. Porque o teu ministério começa hoje, Pedro. No dia da frustração que tu está pensando que nada deu certo, o teu ministério começa hoje. Porque eu vou te usar para alcançar vidas, para ganhar almas. É o teu barco que eu vou usar. Ele entra. E Jesus vai dizer o que? Lançai as redes. Pedro, eu já tentei a noite toda, Jesus. Jesus diz, mas a minha única palavra é lançai as redes. Barco, lugar estratégico, redes. Às vezes a gente está parado no meio do mar e Jesus dizendo, lança a rede. O teu barco tem sustentabilidade para lançar a rede, lança. E às vezes você diz, não, Jesus, eu já bati naquela porta, eu já preguei para aquela pessoa, eu já falei tanto do Senhor para ela, mas eu não consigo alcançar. Eu posso dizer para você hoje, continua lançando a rede, continua lançando a rede, que um dia Jesus vai pegar ela. Ele é especialista em pegar. Quantos aqui Jesus resgatou? Eu sou uma delas. Jesus usou o barco de alguém para me tirar do álcool, das drogas. Jesus usou o barco de alguém.
para me resgatar, para falar dele para mim. E olha eu aqui hoje, deixando Jesus usar o meu barco para falar com outras vidas. Ele está lá, Jesus usando o barco dele. Ele deixa Jesus usar o barco, porque a disponibilidade é você deixar Jesus usar o teu barco. Ele usa o barco, ele lança as redes. Aleluia, vai ter um momento que Pedro vai tentar puxar a rede não vem, porque está cheia de peixe, coisa linda. E ali já era o que ia acontecer no chamado de Pedro. A gente vai ver em Atos, numa pregação 3.000, em outra 5.000. Aqui começa o ministério de Pedro, a chamada de Pedro para ser um missionário. É tanto que quando enche as redes, eu disse a você visão panorâmica, não disse? Jesus só chamou Pedro para ir. Só Pedro. Mas os outros eram tão ligados a Pedro que quando Pedro sai com o barco, os outros vão também. Porque vai me dizer que quando a rede veio que não puxou, Pedro faz sinal para os outros. Mas professor Clebinho, Jesus só chamou Pedro. Mas Jesus disse: através do teu barco, Pedro, eu vou alcançar os outros. Visão panorâmica. É por isso que Deus escolheu você dentro da sua casa. Porque através do seu barco, ele disse: se eu resgato Mirtes, através dela eu consigo ir até os outros. Visão panorâmica. Aí agora ele vai dizer: Pedro, começa seu ministério hoje. É o quê? A partir de hoje, tu serás pescadores de homens. Tu serás um missionário para a minha igreja. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aí olha Pedro exercendo o chamado dele, depois de ter emprestado o barco. Aonde, missionária? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Aleluia. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquela congregação quase 3.000 almas. Aqui é Pedro, aquele que foi chamado no dia frustrado, só porque deixou Jesus usar o barco. Olha Pedro exercendo o que Deus disse: tu serás pescador de homens. Bora para concluir. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 3 ao 12. Aleluia. Diz que Pedro alcançou mais de 5.000 almas. Versículo 12. E em nenhuma outra havia salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo que devemos ser salvos. Avisa para alguém: o teu barco está disponível? Pergunta para alguém: o teu barco está disponível? Se o teu barco estava ancorado, hoje Deus te trouxe para te dizer: desancora o barco, porque eu vou usar o seu barco para alcançar vidas. Sábio não é aquele que roda, que prega, que pinoteia. Não. Que sai pregando cartaz em cartaz, que nem missionário Elisângela. Não. Sábio não é esse. Sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que deixa Jesus usar o barco para ganhar almas. Avisa para alguém: deixa Jesus usar o teu barco. Fala para alguém: deixa Jesus usar o teu barco. Ele vai usar o teu para alcançar vidas, em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor. Olha aqui para mim. Poderia entregar agora, mas Deus falou para mim que tem barcos ancorados aqui. E eu preciso falar para alguém que está aqui hoje. Se você não aceitou Jesus ainda, tem uma oportunidade aqui.
Se você não disse sim para Jesus ainda, tem uma oportunidade para você aqui. Você não vai dizer, como alguns que entraram aqui na peça, que a igreja não te disse, que a igreja não te chamou. A igreja está te dando a oportunidade de dizer sim para Jesus hoje. Um dia eu estava num bar e um rapaz entrou com um violão. E ele disse: eu posso cantar uma música? E ele cantou ali. Ele deixou Jesus usar o barco dele naquele lugar estratégico. Eu fui alcançada por aquele louvor. Então não diga que alguém não apresentou Jesus para você, que alguém não te disse: vem para Jesus, vem para Jesus. É chegada a hora de sair desse sofrimento, de sair dessa luta. Aleluia. Tu vai passar por crise, vai, mas com Jesus é melhor. Tu vai passar por luta, vai, mas com Jesus é melhor. Eu não estou te pregando o evangelho de bênção, eu estou te pregando o evangelho de salvação da tua alma. Muito tarde. Eu não estou dizendo que você vai ser rico, mas eu estou dizendo que Jesus tem salvação para você. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador? Vem, a igreja vai orar por você. Eu vou fazer outra pergunta, porque barcos ancorados são pessoas afastadas. Tem alguém que já aceitou Jesus e por algum motivo disse: Jesus, eu vou deixar meu barco lá, não vou usar mais. Se você está aqui hoje, Jesus está dizendo: eu quero usar o teu barco, venha para cá. Venha renovar a sua aliança com Cristo. Se você está aqui hoje, Jesus está te chamando para o altar, porque você está agarrado no altar e do altar você não sai. Se não for hoje, vai ser outro dia, mas que Jesus vai te pegar, vai. Se tem alguém aqui hoje que quer reatar a sua aliança com Cristo, venha, nós vamos orar por você. Não é emocionalismo nem sensacionalismo, mas cuidado quando é te dado o convite, porque pode ser o seu último convite, pode ser a sua última oportunidade. Mas a igreja ora para que Jesus te conceda outra oportunidade. Mas se você sentir em seu coração que hoje é o dia de você aceitar Jesus, venha para o altar. Venha para o altar. Se não tem, tem alguém que quer reatar a aliança ou aceitar Jesus? Se não é hoje, eu sei que Jesus vai te pegar e vai te trazer para o altar dele, porque ele quer usar teu barco. Um dia eu fui aprisionada, e sabe qual foi a melhor decisão da minha vida? Aceitar Jesus. Um dia eu vivi aprisionada, acorrentada nas drogas, no álcool. E um dia eu levantei minhas mãos e aceitei Jesus. Foi a melhor escolha da minha vida. Foi o melhor, porque não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem, é só Jesus. Mas se não for hoje, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Coloque de pé. A igreja se coloque de pé. Jesus é meu. Porque tem festa no céu. Aleluia. Quando a alma se rende ao evangelho de Cristo. Aleluia. Também ser feliz. Aceite a Jesus. Fique aí, a igreja vai orar, o pastor vai orar e a igreja. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, igreja.
Posso te dar um conselho, Roberto? te ama. Não olhe para um lado, nem para o outro, nem para o irmão, nem para a irmã. Olhe para Jesus. Porque se a gente olhar para Jesus, nada vai tirar a gente da igreja. Agora, se a gente olhar para o homem, isso vai abalar a gente. E eu quero te dar esse conselho, porque foi esse conselho que um dia me deram. Que eu olhasse para Cristo. Se eu olhasse para Cristo, eu não sairia dos pés dele. Ele tem uma nova história para você. Não vai ser fácil, mas com Ele pode ter certeza que você vai vencer. Porque com Jesus é bem melhor. E eu creio que a grande obra que Deus tem na tua vida, Ele vai cumprir. Tu vai ser usado, o teu barco vai ser usado para Jesus. E Ele vai alcançar muitas vidas através da sua. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, soberano Deus, está aqui o teu filho, Senhor, diante do teu altar. Deus, ele está te confessando e te aceitando, Senhor, e dizendo o quanto o Senhor é grande na vida dele. Pai, recebe o teu filho, Senhor, de braços abertos, Pai. Pai, dá um abraço nele agora, aquele abraço que só o Senhor sabe dar, que só o Senhor pode dar. Deus, nós oramos pela vida do teu filho, Senhor, intercedemos por ele. Deus, em nome de Jesus, fortalece ele na caminhada, para que ele não olhe para nenhum dos lados, Senhor, mas somente olhe para ti, Senhor. Permaneça os olhos em ti, Senhor, firmados na tua palavra. Deus, alcança ele pela tua palavra, alcança ele pela tua palavra, Senhor. Começa a fazer algo novo, Deus. Começa a operar algo novo, Jesus. Começa a tomar ele de uma forma extraordinária, Senhor. Faz algo novo, Jesus. Como teu filho, Senhor. Abençoa ele. Guarda. Eu quero por onde ele andar. Em nome do teu filho, Jesus Cristo. Assim a igreja te ora, te agradece e engrandece o teu nome. Porque hoje nós temos alegria do nosso irmão estar no altar. Obrigado, Senhor, pelas orações respondidas. Cuida da vida dele, cuida da casa dele, cuida da família dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Nós te adoramos, Pai. Meu Pai, clame por seu Pai. Meu Papai. Papai. Pode retornar aos seus lugares, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Alegria. Pode se assentar, irmão. Nós já vamos encerrar. Que Deus continue abençoando.